Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal que tem por objetivo contar histórias bíblicas em uma linguagem atual e acessível a todos. Bom, e a história de hoje está lá em 1 Samuel, no capítulo 4. E o cenário é o seguinte, né? Eli era o juiz e sacerdote de Israel. E seus dois filhos, né, Hofni e Finéias, faziam e aconteciam, se aproveitavam da posição em que estavam, né? Para fazer um monte de coisas ruins, né, em benefício próprio. E nesse meio tempo, os filisteus declaram guerra ao povo de Israel ou vice-versa. Fato é que eles se enfrentam e Israel toma uma surra, sabe? Uma enorme de uma surra na guerra. Eles perdem 4.000 homens na batalha e depois são dispersados. E aí tem aquele, depois que eles se juntam de novo no acampamento, tem aquele chororô todo, né? E agora a gente perdeu, aquela coisa toda. Aí alguém tem a brilhante ideia de mandar vir a Arca da Aliança, né? Se a Arca estiver aqui, a gente ganha, né? Enfim, dava-se muito valor naquele tempo aos símbolos, né? E a Arca era um dos símbolos. Todos os povos ao redor, né, tinham o seu símbolo, o seu Deus, a sua estátua, que às vezes carregavam para as batalhas o seu símbolo, né? Israel meio que adotou também esse costume, né, de queria, ou pelo menos quis adotar esse costume de ter um símbolo. Então alguém teve essa ideia, se a gente tiver o nosso símbolo, a gente vai ganhar, né? Vamos trazer a arca. Só que não é qualquer um que podia trazer a arca, só os sacerdotes, então veio, né, a dupla do barulho, né, chamado assim, Hofni e Finéias, trazendo a arca para o meio do povo. E aí, quando a arca chegou, aí foi alegria total, né? Agora sim, agora a gente ganha. Agora, poxa, quem é que vai encarar a gente agora? Nós temos a Arca da Aliança aqui no meio da batalha. E aí já cantaram vitória antes do tempo, foi aquela alegria, aquele júbilo e todo. E do outro lado, né, já no outro acampamento, lá em frente, né, ao primeiro, estavam os filisteus ouvindo aquele burburinho todo, aquele barulho todo. O que que houve? E aí um dos espias de lá falou assim, olha, eles estão com a Arca da Aliança lá. E a gente está ferrado. Porque todo mundo sabe, né, o que que o Deus deles fez, né, lá no Egito, né? Ele rogou um monte de pragas lá e os caras tiveram que deixar eles saírem porque de tanta praga que o Deus deles lá jogou. A gente está lascado. Estamos lascados e tal, mas eles pensaram, não tem jeito, então a gente vai morrer lutando mesmo, não tem jeito, na base do desespero mesmo, né? Na base do, como se fosse um animal acuado, então os filisteus partiram para a guerra, do tipo assim, não tem jeito, é morrer ou vencer, a gente morre, mas se a gente morrer, morre lutando, não tem jeito. E aí houve então o conflito, né? Israel partiu confiante para a batalha, como se fosse aquele time de primeira divisão, campeão de tudo, encarar um time da série D, sabe? Que tá lá ruim, mal das pernas, por último na tabela. Foi mais ou menos isso. O Israel partiu confiante, certo da vitória. Só que aí, meus camaradas, Israel tomou foi uma surra maior ainda do que a primeira. Dessa vez, eles perderam 30.000 homens. Não só isso. Além dos 30.000 que se perderam, que morreram, né? Eles perderam também a Arca da Aliança. E os dois sacerdotes que já estavam carregando simplesmente foram mortos no meio da batalha, né? É, na verdade, ninguém podia tocar na Arca da Aliança a não ser os sacerdotes, mesmo através das varas, né? Na arca ninguém tocava, mas era carregado por duas varas, né? Enfim, ninguém podia tocar nessas varas, só os sacerdotes. Mas Deus permitiu que pessoas de outro lado, incircuncisos, pessoas pagãos, né, levassem a arca, porque ele queria ensinar uma lição a ambos os povos, que nós vamos ver isso mais tarde. O fato é que eles perderam a aliança, os sacerdotes foram mortos e a desgraça foi total. O que era júbilo antes agora virou lamento, choro, aquela coisa toda, né? E sempre, como sempre, tem sempre um portador das más notícias, né? Tem sempre. Então chegou um sujeito lá em Israel, lá em Siló, né? Onde ficava, né, a cidade e tal, e ele chegou lá todo esfarrapado, com terra na cabeça, todo desfigurado, e falou, gente, a gente perdeu a guerra, a gente perdeu a aliança,
e a gente perdeu a Arca da Aliança e os nossos sacerdotes foram mortos. E aí a cidade toda gritou num choro só, né? Ou seja, o maior símbolo, né, de Israel havia sido perdido, né? O símbolo maior de tudo havia sido perdido. Tudo que representava a Deus e toda a sua história estava ali representada através da Arca da Aliança, que era o maior ícone, o maior símbolo de Israel. E ele simplesmente foi perdido, levado por um outro povo. E aí o chororô foi grande, né? Foi um lamento muito grande e tal. E enquanto isso, Eli, o sacerdote, já constava com a idade de 98 anos, né? Já estava velho, pesado, né? Segundo aí o versículo 18, já estava velho, pesado, ele mal tinha condições, né, de andar, estava sentado numa cadeira na beira do portão ali perto, quase em frente ali ao templo, né, e esperando, apreensivo por notícias. Ele já estava praticamente cego e só via vultos, não via quase nada, mas ele estava esperando por notícia, porque ele sabia da profecia. Deus tinha falado 2 vezes para ele que seus filhos iam morrer e as desgraças que iam acontecer. Então ele já esperava por uma notícia ruim, né? Então ele estava ali apreensivo. Quando ele ouviu o choro, o lamento, ele pediu para que contasse para ele o que havia acontecido. Aí contaram: olha, o que aconteceu foi que a gente perdeu a guerra, né? E além de a gente perder a guerra, os seus 2 filhos foram mortos. E tem mais ainda, a Arca da Aliança se perdeu. Os filisteus a tomaram. Aí quando ele soube da Arca da Aliança, eu acho que todo o peso da culpa que ele carregava, da responsabilidade que havia sido negligenciada por ele mesmo, pesou sobre si e ele caiu para trás. Como ele era velho e gordo, né? Pesado, não teve jeito. Ele quebrou o pescoço e morreu. Morreu exatamente ali mesmo, naquela mesma hora. Enfim, então enquanto morria o avô, nascia o neto, né? Porque a esposa de Finéias também ficou sabendo, ela estava grávida, perto de dar à luz. Quando ela ficou sabendo de toda essa desgraça aí, principalmente na hora que o símbolo de Israel foi tomado, que a Arca da Aliança foi tomada, ela começou a sentir as dores do parto. E não ligou mais para mais nada, não teve mais ânimos para nada. Nem se abalou com a morte do marido, nem com o nascimento do filho, que ela colocou o nome de Icabô. Foi-se a glória de Israel. E o menino já nasceu como símbolo de uma desgraça, né? Como símbolo de um. Ele já nasceu tomado, marcado por uma tragédia. O seu pai havia morrido na batalha, o seu avô tinha morrido, tinha sido morto pela própria culpa, e a Arca da Aliança, né, já tinha sido sequestrada pelos filisteus. Aquele menino foi marcado por essa tragédia, inclusive no próprio nome que chamou Icabô. Então, enfim, como desgraça pouca é bobagem, os filisteus pegaram a Arca da Aliança, né, e levaram para um templo deles, lá na cidade de Asdod, que era uma cidade filisteia. Então eles pegaram essa Arca da Aliança e levaram para o templo de Dagon, que era o deus deles, né? E não só satisfeito, eles botaram a Arca da Aliança lá em frente à estátua desse deus, como se fosse assim, olha só, o Deus Dagon nos proporcionou esta vitória. E aí eles comemoraram e botaram uma estátua lá. Provavelmente deve ter feito algum ritual, deve ter feito alguns sacrifícios, deve ter feito uma festa imensa, né? Imagine a satisfação, o sentimento de vitória dos filisteus, né? Que mal sabia eles o que estavam aguardando. Mas como eles não sabiam mesmo, para eles havia sido uma grande vitória proporcionada pelo deus deles, Dagon. Então eles pegaram a Arca da Aliança e colocaram dentro do templo de Dagon e em frente àquela estátua, né? Como se fosse assim, olha, tá aqui. Só que aí eles terão seríssimos problemas por causa disso. Só que isso isso já é assunto para a próxima história, né? Se vocês gostaram desse conteúdo, deixa aí o seu like, se inscreva no canal se não forem inscritos, compartilhe, né? Se você achar interessante para alguém, deixe algum comentário se você achar interessante comentar também. Fique com Deus e pense nisso.